Alô? Boa noite, 19 de julho de 2019. Hoje o tema é Torre de Babel? Torre de Babel. Sempre é do SlideShare e a gente comenta ali. A ambição de um povo, a Torre de Babel. Essa história é interessante, porque isso aí lembra Nimrod, lembra Nabucodonosor e lembra Senaqueribe, que eram considerados os 3 anticristos da antiguidade. E a cidade de Babel foi encontrada, as ruínas, recentemente. E a cidade de Mossul é a antiga Nínive. Então tem a ver até com esses tempos atuais, escatológicos. Há muitos milhares de anos a terra era habitada por um povo que vivia no mesmo lugar. Ali entre os 2 rios, Mesopotâmia, a antiga Síria. As pessoas começaram a trabalhar a terra e descobriram que podiam produzir em seus próprios alimentos, descobriram a agricultura. Tem uma história que teriam sido os deuses, os anjos caídos, teriam ensinado a agricultura, a medicina, entre outras coisas. Construção de cidades. Falava e escrevia a mesma língua. Isso aí é uma teoria, né? Se acredita que era uma mesma língua, uma mesma escrita antiga. Ali na direita, lá em cima, mostra a saga dos Anunnakis, que são os que caíram do céu. Seriam os filhos dos deuses, os astronautas da época que desceram à Terra. Enlil, aquela turma lá. Dizem que o Enlil é o mesmo Javé, segundo o Rodrigo Romo, pelo menos. Um ficou na Terra, o outro ficou na nave. Então tem toda uma história. A segunda, depois as placas cuneiformes ali embaixo, escritas em argila, né? Tem umas até escritas em cobre. Já naquela época já tinha cobre. É a fase do cobre, a fase da prata e a fase do aço, depois do ferro. E eles faziam aquelas grandes construções em formato de os zigurates. Um dia resolveram construir uma enorme torre, onde cada um queria ficar mais alto que os outros e todos queriam chegar ao céu. Então eles achavam que construindo a torre, um arranha-céu hoje que já é alto não chega ao céu, né? Mas eles achavam que podia. A torre era feita de tijolos de barro cozido, maleáveis, hoje se chama adobe, né? Mas pouco resistentes. Um dia houve uma grande tempestade e a torre começou a cair. E quem teria mandado construir teria sido Quando os homens reconheceram que tinham sido demasiado ambiciosos, sentiram-se arrependidos e começaram a procurar outros lugares para habitarem. Teria sido Nimrod, né? Que era o flagelo de Deus da época. Caçador. Foi assim que as pessoas começaram a falar diferentes línguas. Então, para não se entenderem mais, cada um falava uma língua. São coisas que é difícil de comprovar cientificamente, né? Que fazem com que a Terra seja mais colorida e cheia de pessoas diferentes, com hábitos diferentes, mas todos com os mesmos direitos humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir um para os outros em espírito de fraternidade. Tem teorias que dizem que os asiáticos vieram de uma região espacial, os Hutas, que deram origem aos negros na África, já estavam aqui na Terra, os amarelos teriam vindo de outra região espacial, os vermelhos também, os Atlantes, e a raça branca também, os caucasianos. Diferentes lugares do universo. Rafael Felisberto, Ana Paula Bukowski, Cida Sá, boa noite, Ana Paula, Wagner Silva, Albani da Silva, Cauã Coelho, boa noite, Albani da Silva. Tem dado a média de quê? 300, 400? Então Babel também tem a ver com confusão, né? Quando se fala em balbúrdia, confusão, a confusão das línguas. Babel e Babilônia. A cidade da Babilônia foi achada as ruínas também, realmente existiu. Então, o mito, então, a Torre de Babel. Trabalho realizado em âmbito de disciplina Gonçalo Oliveira. Qual é a disciplina? Filosofia?
Então ele mostra o mapa antigo, Lhasa, Lagash, os nomes antigos. Unik, Eridu, Nippur. Se acredita que Eridu e Nippur tinham até bases para as naves espaciais, que eram os astronautas da época, teoria dos astronautas antigos. Rapiquim, Sipar teria uma base também, Babilônia, Jaim, Mari, a Babilônia do tempo de Hammurabi. O primeiro código de leis foi de Hammurabi, 1792, 1639, a primeira Constituição. Né? E Assur, a Síria. Babilônia, atual Iraque. E o Elam é o que deu origem ao Irã depois. Ali para a direita teria o Irã, no meio o atual Iraque, e para baixo a divisa já com a Arábia, o Cazaquistão e a Arábia depois. Turcomenistão, hoje tem vários países. Então Babilônia vem de Babi e Lu, portão de Deus. Babi era Deus naquela linguagem assíria na época, né? E os zigurates, entre as maiores estruturas religiosas alguma vez construídas, se os remontam aos princípios da história. São aquelas escalonadas, tipo as pirâmides escalonadas, que tem em outros lugares do mundo também. E a Torre de Babel, segundo Peter Bruegel, seria mais ou menos aquele jeito lá. Foram construindo. Seria um arranha-céu, né? Torre de Babel teve. Esse eu não conheço. A Confusão das Línguas, de Gustave Doré. Esse aí é citado no livro do Anjos e Demônios e no Código da Vinci também. Era um pintor maçônico, Gustave Doré. Oi? Mas tá, se tu ler o Código da Vinci vai estar lá. Contexto atual. Ali seria uma forma atual se fosse fazer hoje, né? Seria uma forma mais futurística. Era o Nabucodonosor e o Senaqueribe, eram dois tiranos da época. Mito. Mito é a palavra expressa no latino mito, fábula. Então ele não é difícil comprovar. A cidade de Babilônia foi achada, e Babel. Agora a torre propriamente ainda faz parte dos mitos. Ferdinand de Saussure. Conclusão, comunicação. É comunicação, pessoal da. Torre de Babel. Agora em espanhol, La Torre de Babel. Mais alguém? Não. Então, Babel, confusão. E ao mesmo tempo El é Senhor, né? Seria a Torre do Senhor, ou uma coisa nesse estilo. Mas ali, pelo que... O Babi também é pai, né? Mas o El é Senhor. O Senhor Pai. Torre de Babel. Ali já está em inglês. E ali ele faz a comparação com a pirâmide do Egito. Na mesma época? Não, sobre o formato dos zigurates. Mas aí não tem nada a ver com a pirâmide. As primeiras pirâmides eram escalonadas, depois que elas ficaram lisas. Qual? Aqui não tem nenhum. Ali não vai dar para ver, mas ele compara com uma pirâmide, aí são vários andares. Não tem nem... tem ali. Olha, eu vi. Mas o pessoal da engenharia, né? Essa parte. O que tu vai comentar? Não, é que aqui no texto, está pequenininho, aqui no canto esquerdo, aqui em cima, ele está dizendo que a torre ela foi construída na forma de um zigurate.
Zigurate era um tipo de construção, né, que existia na época. Isso. E Que nem a Torre do Sol dos maias na Guatemala. Mesmo estilo. E Teotihuacan no México, dos astecas. Lá na antiga Babilônia, ela representava algo tipo o templo da fundação do céu e da terra. Algo nesse sentido. Você está falando ali, né? Está bem pequeno, o Dr. Flávio não está lendo, mas eu estou lendo aqui. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. São vários níveis. Aqui também diz que muitas lendas babilônicas e documentos descrevem essa estrutura. E não apenas isso, mas o Heródoto, o antigo historiador grego, também citou muito ela, né, nos seus trabalhos. Lembrando que os zigurates existem. O que eles questionam é se a Torre de Babel existiu, né, ou se é uma figura apenas mitológica. Exatamente. E aqui embaixo de The Tower of Babel, a Torre de Babel, aqui está dizendo que os antigos eles acreditavam que as divindades elas descansavam em lugares altos, que geralmente eram associados com os deuses e com as colinas e montanhas. Monte Kilimanjaro, o Monte Olimpo, aqueles montes mais altos. Exatamente. E o monte, aquele ali do Líbano, Hermon. Exatamente. Sempre morros altos. Então, e o do Gênesis lá também, né, na Arábia. Exatamente. E essa torre ela foi colocada no low ground, no chão baixo. E ela é uma espécie de substituta de uma montanha ali, como se estivesse representando uma montanha ali, né? Um monte, né? Então ela foi construída para isso, para simbolizar um desses montes. Simbolizar um monte. Né? E deixa eu ver mais aqui. E se acredita o pessoal da ufologia que em outros planetas ela tem e essas daqui seriam cópias, assim como as pirâmides. Exato. Né? Uma coisa interessante é que diz que lá na parte de cima era um lugar excelente para se observar as estrelas. Então é provável que os astrônomos da época eles utilizavam isso aqui como observatório, né? Que de fato é bastante alto, né? Tá bastante acima do céu, então provavelmente para eles ali fala altura, não? 160 metros, mais ou menos. E aqui, deixa eu ver aqui. Aqui diz que a base dela é 300. Aqui na base é 300 por 300. Não, mas está errado isso aqui. Deixa eu ver. Aqui não diz a altura. Aqui só faz uma comparação. Mas compara com a pirâmide de Kelps. Isso. E do lado ali é algum prédio? Isso, aqui do lado diz, aqui é o... Não, na esquerda. Não, aqui é algum prédio de hoje ali? Aqui é a pirâmide e aqui é a Torre de Babel. Essa mais alta aqui seria a pirâmide. Tá, e esse escuro ali? Esse escuro aqui é parte da pirâmide. Acho que é a porta da pirâmide que ela representa. Ah, tá. Porque a pirâmide são 172 metros. Exatamente. Então, o que diz aqui é que de cima, a Torre de Babel, a base dela é como se fosse um campo de futebol americano. Né, um campo de futebol americano daqueles que tu olha de cima, então ela ocupa um espaço parecido. É menor que o do Flamengo ali. Isso. Equivalente ao futebol americano, aquele que é com o pessoal que usa aqueles capacetes e tudo mais. Losango, né? Então o que aqui está dizendo? O level 7, aquele mais lá em cima, nível 7. Ele as dimensões dele é 80 por 60 por 50. 80 de altura, 60 de comprimento e 50 de largura. Então começou em 300 mesmo. Aí foi exatamente. O que mais aqui diz é que no level 4 é 170 por 170 por 20. Então é mais ou menos parelho. É um quadrado ali. Então a largura difere, mas as dimensões em cima são as mesmas. Então é de altura 170, largura 170. Não, altura 170, comprimento 170 e a largura é 20. No level 6 é 110 por 110 por 20. Novamente, comprimento e altura o mesmo e a largura 20. Basicamente é as mesmas dimensões em todos eles. É sempre no level 3 é 200 por 200 por 20 e o outro no level 5 ali é 140 por 140 por 20. É 20 isso aqui. Isso, 20.
E aqui é o desenho que está dizendo os levels, né? Então ali tem as escadas, level 1 ali. Níveis, né? Isso. De 1 a 7. E 7 é um número perfeito, né? 7 é um número... Então, mito a Torre de Babel. Ela imita uma montanha mesmo. Voltando aqui. Esse aí é o do início. Exatamente. Aqui. Então, lá em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1 a 9, se assentaram, um dia se disseram uns aos outros. Então, está lá no Gênesis. O que lhes havia dito Deus? Gênesis 1, 28, Adão e Eva reinando sobre toda a terra. Gênesis 9, 1, 7, Noé e seus filhos e a toda a terra. Crescer e multiplicai-vos, né? Chegando a toda a terra, para quê? Representação da terra, representá-los na terra. Se lhes deu o poder de senhorar, dar a conhecer os seus propósitos, dominar a natureza, dominar os animais e conhecer seus propósitos. O estudo da natureza, né? Lembrando que Adão e Eva é uma geração, mas existiam povos anteriores a elas. Para reflexão. Que espírito impera em ti hoje? Ali está o pensador de Rodin. Expansão horizontal e expansão vertical. Queres chegar à Terra com seus mandatos ou tens a estabelecer-te? Então, lembrando que aquele povo ele ia de lugar a lugar, era coletor e plantador, e alguns se estabeleciam formando as cidades, principalmente naquela região ali da antiga Suméria, Síria e Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Alcir Caetano chegou por ali. Jornadas novas, imigração constante ou quietude e sedentarismo? Então isso aí é uma coisa que, se analisar do ponto de vista físico, quando eles caminhavam mais e se mexiam mais, e caçadores tinham mais saúde. E o sedentarismo acaba aparecendo doença. Então Gênesis 11:4, uma cidade e uma torre que chega até o céu. Nos faremos famosos e evitaremos ser dispersados por toda a terra. Aí representa também o orgulho humano, né? O orgulho, a ganância, a ambição. E onde nos leva a centrarmos em nós mesmos, ficar centrados em nós mesmos. Por que aceder até o céu? Os antepassados criam que as deidades, falando nisso, eles estão para se estabelecer uma colônia na Lua e já estão planejando até 2030 ir para Marte. Então o ser humano tem essa questão de querer ir para o céu mesmo, né? Talvez uma lembrança que a gente veio de lá e voltando para lá. Embora eu acho que, antes de mais nada, o ser humano deveria se preocupar também em cuidar da Terra, né? Que, infelizmente, o ser humano, não é citando nem figura A nem figura B, o ser humano em geral, ele demonstra certa negligência com a própria casa dele, né? Que é o planeta que a gente vive. Tu deveria assistir aquela série Aruanas lá, que fala justamente sobre isso. Exploração da natureza. Exatamente. Daí vai chegar um tempo que a natureza ela não é eterna, né? Então, e se acredita, inclusive agora no Fantástico vai passar sobre isso, que 2 graus já dá uma alteração tremenda. E a natureza já está devolvendo toda a agressão, todo o acúmulo de lixo, de poluição. Exatamente. Em forma de ciclones temporais, cada vez mais fortes, mais frequentes e mais poderosos. Mas não é por acaso. Tudo pela ação humana, no sentido destrutivo, né? Ação e reação, né? Ação e reação. Os antepassados criam, então aqueles que acham que vai descer nave, agora não precisa nada disso, a própria natureza vai fazer a seleção. Se o ser humano resolver fazer uma guerra nuclear, que a gente espera que não faça para não voltar lá para a Idade da Pedra ou para a Idade Média, a própria natureza vai se encarregar de expulsar os que querem destruir com a Terra. Aqueles que estão pregando a destruição da Terra, se afaste todos os vídeos que falam em destruição, e o Apocalipse é para alertar, e a revelação, não é destruição. É bem pelo contrário, é para renovar tudo. É uma nova era, uma nova humanidade, uma nova terra. E uma terra bem melhor, para nossos filhos, nossos netos. Nós não teremos aqui, mas os nossos filhos vão estar e nossos netos também, né? Pelo menos os próximos 30 a 50 anos. Os antepassados então queriam que as deidades, então os que eles chamavam anjos,
Deuses eram as deidades. Moravam nos lugares altos. E provavelmente eram os astronautas da época. Né? E associava os deuses com colinas e montanhas. O que lá no Gênesis está com filhos de Deus e como anjos caídos. Babilônia estava a raiz de piso, ao resto do piso, né? E os zigurate eram substitutos de uma montanha. Desde ali se podia observar as estrelas, então a parte do observatório das estrelas, e a parte mais alta, o céu, em suas mãos. Quem mora ali é uma afronta direta a Deus. Então a questão do orgulho, da vaidade, da presunção. O espírito de Babel, então o caos, ali o cordeiro, o relógio, o tempo, ali o Titanic, né? E ali os principais arranha-céus, né? Até um tempo atrás era Nova York, depois é Chicago, tinha os Sears, mas a maioria hoje em dia estão na Arábia e na Indonésia, né? Os prédios mais altos. Para reflexão: desobediência, grandeza própria, orgulho e oposição. Alguém está se glorificando, tu ou Deus? O próprio ser humano se glorificando. Né? Edifício do Parlamento Europeu. Ali ele faz uma comparação como... Talvez ele tenha se inspirado na figura da Torre de Babel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas são 26, né? Por que ele tem 11? Acho que é mais antiga essa foto. Mas isso aí era um sonho do Napoleão, né? E o propósito do Napoleão era fazer a ONU naquela época, mas ele acabou sendo um ditador. Avaliação de Deus. Mas o Senhor baixou para observar a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E se disse: todos formam um só povo e falam um só idioma. Isso tem uma teoria que diz que no início era um idioma só. Eu particularmente não acredito. Isso é só o começo de suas obras, e tudo que a se proponhado se poderá lograr. Tudo que você se propor, você pode conseguir. Será melhor que baixemos a confundir seu idioma para que já não se entendessem entre eles mesmos. Gênesis 11, 5, 7. Deus não desce a terra, né? Quem vem são os mensageiros. Lembrando de que Malaque é mensageiro. Ângelos é mensageiro também. Reação do Senhor. Dessa maneira o Senhor nos dispersou desde ali por toda a terra, e pelo tanto deixaram de construir a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, confusão. Foi ali onde o Senhor confundiu o idioma de toda a gente, da terra e de onde se dispersou por todo o mundo. 11, 8, 9. Lembrando que a Bíblia tem muito de simbolismo e alegorias, e não dá para seguir ao pé da letra. Conclusão. O desejo do nosso Senhor é que sua representação se estenda a nós, seus propósitos sejam dados a conhecer, seu evangelho, a boa nova. Te vás expandir? Não entendi ali um monte de letra. Acho que é como se fosse confusão, né? As primeiras escritas eram parecidas com a dos japoneses e dos chineses, né? Eram desenhos, tipo os hieroglifos do Egito. Lucas Mendes Aguiar. Dodi Souza. É isso aí, então, boa noite. Boa noite a todos. Então, semana que vem, magnetismo. Espiritismo e magnetismo. O magnetismo foi anterior ao espiritismo. Preparação. Esse tu vai gostar, porque tem bastante positivo e negativo. Aquela coisa.